Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre eclesiologia. Tirado, zio, para fora. Por isso você é um abençoado de Deus, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje é a lição número 6, que vamos tratar a igreja e os dons espirituais. O tema central está na primeira carta que o apóstolo Pedro escreve no capítulo 4, versículo 10, que diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É bom você ler com bastante calma em casa, que este versículo contém uma profundidade muito importante para cada um de nós. Vivendo em Cristo, eu coloquei dessa forma: os dons espirituais dão força e vida ao pregador, à pregação e ao ouvinte. Ou seja, quando o pregador está sendo ou se deixa usar pelo Espírito Santo de Deus, com o dom da pregação, da oratória, ele fica reforçado com a força do dínamo, do Espírito Santo, e a pregação fica mais eficaz, atingindo aí os ouvintes. Os objetivos dessa lição é conhecer, buscar e incentivar a todos a conhecerem e buscarem os dons espirituais. Você tem quantos dons espirituais? Existe uma diferença grande dos dons espirituais para os dons naturais. O cidadão pode ter um dom muito grande de compor poesias, música, cantar, declamar, trabalhar em alguma arte com muita perícia, mas não substitui os dons espirituais que só nós, crentes, temos este privilégio de receber e de ter. Daí a necessidade de cada crente buscar mais e mais os dons espirituais. Você vai encontrar nesta lição a leitura semanal de segunda a sábado para você ler com calma em casa. Nosso texto básico hoje são dois. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Carta aos irmãos que estavam em Roma, capítulo 12, versículo de 6 a 8. Leia com calma 2, 3, 5 vezes para procurar entender e mergulhar nas límpidas águas dos dons espirituais. Os dons espirituais são riquezas insondáveis que o nosso mestre deixou para a igreja. Por isso, repetindo, só os crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro podem receber estes dons. No entanto, no Velho Testamento não encontramos, eles não tinham os dons como o que é apresentado no Novo Testamento. Mas se você ler o livro de Números, principalmente no capítulo 18, versículo 29, vai observar que o Senhor cobra de cada um aquilo de melhor que o povo tem para oferecer. Ou seja, o Senhor quer o melhor. Você deve ter um dom de orar, de pregar, de lecionar, de tocar, não é? O Senhor tem. O crente não pode dizer que não tem nenhum dom. Pelo menos um ele tem que ter, que é o de fé. No Novo Testamento, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, tem dois
duas palavras são vocábulos originais empregados que pneumatic, que também pode ser traduzido por dons espirituais, coisas relacionadas ao Espírito Santo. E o segundo vocábulo é o carisma, que hoje tem muitas pessoas falando na Eucaristia, na Igreja Católica Carismática. Isto é a graça através do Espírito Santo, que está no versículo 4 do capítulo 12. E é importante sempre observar esse dom gratuito que Deus dá. Carismático está atualmente relacionado a todos os pentecostais do mundo. Por isso, houve uma divergência, um cisma na Igreja Católica Romana, né? Mas prossigamos. O apóstolo Paulo, ele apresenta na primeira carta, capítulo 12, aos Coríntios, 4 e 6, os dons. E você vê, escreve sobre o assunto que a Santíssima Trindade, que está no versículo 5, é o mesmo Senhor. Ele diz que é o mesmo Senhor que opera em todos. E também na carta aos Efésios, ele afirma que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Ou seja, há uma variedade de dons. Paulo descreve alguns, mas tem outros. Se você procurar ler, pesquisar, vai encontrar outros dons também muito importantes. O pregador ajuda a mensagem e se dispõe a pregar, mas a unção vem do alto, do Espírito Santo. Ou seja, não adianta procurar fazer uma boa pregação usando palavras importantes, termos técnicos difíceis de serem entendidos, se ela não tiver na unção do Espírito Santo. Você pode demonstrar um excelente conhecimento teológico e até mesmo bíblico, mas se não tiver a unção do Espírito Santo de Deus, esta pregação vai cair no vazio. É preciso realmente um equilíbrio para usar os dons espirituais. Observe o que diz no capítulo 12 da mesma carta aos Coríntios, na primeira carta, 13 e 14, versículo 13 e 14, que diz: pois todos nós, olhe como o apóstolo se refere, ele pluraliza, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Observe que esse Espírito está com o E maiúsculo, significando que é o Espírito Santo de Deus, formando um corpo. Aí ele começa a definir judeus, gregos, servos, livres, e todos temos bebido de um Espírito. Portanto, também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. É que muitas vezes na igreja isso estava acontecendo. Na igreja de Corinto, isto porque Corinto era uma cidade portuária, onde o evangelho cresceu de uma maneira muito forte, muito rápido, que não deu tempo dos apóstolos ensinarem as doutrinas, e começaram com várias divergências. Porque profetizava, achava que era melhor do que aquele que tinha o dom de cura. O que tinha o dom de cura já achava que era melhor do que o dom de profecia, porque só era falar, mas vamos ver daqui a pouco esse assunto. E isso trouxe algumas dificuldades na igreja. Por isso Paulo vem exortando, dizendo que os dons formam o corpo. A mão não pode dizer que é melhor do que o pé não pode dizer que não precisa do ouvido, o ouvido não pode dizer que não precisa do nariz, da audição. Não é assim. Um é para complementar
o outro, né? No capítulo 14 da mesma carta, o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, descreve corretamente os dons na igreja. Os dons devem ser usados na igreja. É interessante que a gente vê andando por aí que muitos irmãos têm dom de cura, de visão, de profecia, de língua, quando o culto é na casa dele, na casa de alguém. Mas se você ler direitinho, vai ver exatamente isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores. Olha para onde os chamados doutores, os teólogos, os conhecedores, se dizem conhecedores dos mistérios de Deus, foi para depois, quarto lugar. Depois vem os milagres, os dons de curas, socorros, governo e variedades de língua. Olha, vou repetir e você leia em casa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Quero ressaltar aqui os profetas, que ele não está se referindo unicamente àquele que profetiza quando a igreja está num grande nível de fervor espiritual. Não, quando o pregador está fazendo uso da palavra de Deus, pregando dentro do contexto bíblico, se deixando usar pelo Espírito Santo de Deus, ele está exatamente profetizando. Por isso o pregador não pode ter medo de uma expressão que às vezes não é politicamente correto, mas é biblicamente correto. Nem se impressionar com aqueles que estão à sua volta, ou no púlpito ou no auditório. O profeta tem entre várias funções o de denunciar erros, pecados, como também anunciar boas novas, que é um evangelista. Em terceiro lugar, os doutores, depois milagres, dons de curas, que muitas vezes quer tomar o lugar de profeta, tomar o lugar do apóstolo, mas cada um no seu devido lugar. E isto está bem claro aqui. O crente que recebe algum dom deve ser humilde e submisso à igreja, ao ministério, ao Senhor. Observe o registro da história da igreja, registrado no único livro histórico do Novo Testamento, Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ao Espírito Santo e a nós. Muitas vezes eu encontro irmão dizendo: olha, irmão, o Senhor mandou te dizer isso, tal. Tudo bem, ouça com humildade e deixe correr. Uma vez eu disse para uma pessoa: olha, todo dia eu converso com o meu Senhor. Se ele tiver alguma coisa a me falar, ele não vai mandar recado. Fala diretamente com a gente. Mas isso aí é preciso uma certa sintonia com o trono do Altíssimo. Devemos procurar os dons espirituais. Isto é exclusivamente para detalhe. Batizado no Espírito Santo. Atos 19, versículo 6. Ou seja, eu costumo sempre dizer que o batismo no Espírito Santo funciona como possivelmente um cartão de crédito, que você chega no supermercado e pode escolher uma porção de coisa. É só colocando no carrinho, porque você tem o cartão para passar lá no caixa. Se você não é batizado no Espírito Santo, me desculpe, é difícil aceitar que você tem alguns tipos de dons, como eu vou falar, o dom de falar
em línguas, de profetizar. Esses dons são exatamente para aqueles que são batizados no Espírito Santo. Ou seja, primeiro passo, o crente que é convertido buscar os dons espirituais. E Paulo apresenta 9 dons, mas se você procurar, vai encontrar outros, como eu já falei. Dons de sabedoria. Observe que está no plural, dons de sabedoria, ou do saber, que está contido no de ciência, discernimento e a própria sabedoria. Não trata-se dessa sabedoria de conhecimento escolástico, de grau de escolaridade, não. Isso daí, coisa que o Senhor Deus dá, que a pessoa muitas vezes até fica surpreso consigo mesmo. É um conhecimento sobrenatural que ele adquire no abrir e fechar da boca quando ele anda na presença do Senhor. Os dons de poder também está pluralizado, porque está incluso a fé, curas e maravilhas, que é a manifestação de Deus capacitando o salvo, o crente, a agir de uma maneira sobrenatural. E isto é muito importante. Todo milagre é um dom sobrenatural, quebra a lei da natureza. Agora tem os dons verbais, como eu disse, que é o de variedade de línguas, de profecia, interpretação de língua, que Deus capacita o crente a falar de forma sobrenatural. Olha, o dom de interpretação de línguas, ele só tem validade quando tem alguém que está falando em língua. Não é interpretar, não é assim colocar, vamos dizer, um sinônimo. Não, é Deus revelando naquela interpretação o que Ele quer transmitir à igreja. A operação dos dons que está na primeira carta, capítulo 12 da carta aos Coríntios, 26, ele diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação e não para criticar o que falou ou deixou de falar, ou a forma como foi falada, tá? O dom da palavra da ciência é no sentido de conhecimento, é Deus revelando mistério ao seu povo. Não se trata de ciência estudado na faculdade, ciência exata, especulativa, humana. Não é isso. É um dom que Deus dá a cada um. O dom de discernimento, sim, é muito importante. Este dom é uma variante do dom do saber, é saber discernir aquilo que está escondido, ver no oculto o espírito que muitas vezes tem na igreja, o espírito camuflado, né? E ele fica escondido ali querendo enganar o crente. Se ele tem o dom de discernimento, vai saber quando é Deus falando e quando não é. Por isso é comum, e quando estudamos esse assunto, vemos que o dom de discernimento vai definir, vai ensinar a você quando é Deus falando, quando é Satanás imitando a Deus, e quando é do homem, né? Quando é o chamada profetada que tem por aí, não é? O dom de fé, aí é uma fé especial, não é a fé salvadora, a fé que a pessoa teve para aceitar Cristo como seu Salvador e libertador. É diferente desta fé, deste dom da fé. Está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, e Gálatas 5, 22. Dons de cura também está pluralizado, porque refere-se a
cura física e a cura da alma. Até porque, há uns dias atrás, era uma coisa tão grande de cura da alma, está aí. A cura, a operação de maravilhas, trata-se de manifestação e intervenções da lei da física. Por exemplo, o crente ora e o Senhor ressuscita. Isto é um dom de maravilhas. É um dom que foge aos demais dons. O dom da profecia faz parte dos dons verbal. A interpretação, como eu disse, de língua, é quando alguém fala em língua e tem alguém na igreja com um dom de interpretação. Repetindo, não é uma tradução, e sim uma maneira de Deus falar e mostrar à igreja o que Ele quer, tá? Dom de ministrar, está em Romanos 12, versículo 7. Dom de exortar, versículo 8. De repartir, presidir e de misericórdia. Tudo isso são dons que o Senhor tem, repetindo, para aqueles que já são batizados no seu Santo Espírito. E esse batismo quem faz é o próprio Senhor Jesus. Vamos fazer a peroração. O Senhor deixou vários dons para a sua igreja. Qual é o teu dom? O dom de falar mal do irmão não existe na igreja, viu? Dom de língua, de difamar crente, também está vetado. Não pode existir. Se tiver, tem que tirar. Vou repetir a pergunta. Qual é o seu dom? Nicodemos, eu não tenho. Então busque o que o Senhor quer dar. Lembra daquela passagem que ele deu 5 talentos a um, 2 a outro? Ele quer te dar alguma coisa. É bom você procurar fazer alguma coisa na igreja para descobrir qual é o teu chamado. Se a resposta é sim, você tem, procure desenvolver, fazer mais. Se você não tem nenhum dom, que tem que ter pelo menos o dom de fé, que é o dom da fé salvífica, aumentar agora buscando o dom da fé, onde você vai orar e se tiver o dom de cura, o Senhor vai curar. Qual a diferença de um e de outro? O irmão que tem um dom de cura, só de impor a mão em um doente, ele é curado. E isto é muito bom. Meu querido, procure buscar os dons espirituais, porque é muito importante. Lembrando que os dons formam o corpo, que serve para o crescimento da igreja. Se você ainda não tem, repetindo, é só buscar. Que Deus te abençoe mais e mais. Até a próxima.